Muito obrigado, Branca Andrade falando mais uma vez conosco ao vivo do Rio de Janeiro. Débora, vamos seguir tratando da mega operação que deixou 121 mortos no Rio de Janeiro e que tem mobilizado o debate público e político no país, com entrevista importante. A gente vai conversar com o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, do Partido Novo, um dos governadores que mais atuou na semana passada em apoio ao governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. Governador, boa tarde. Um prazer recebê-lo aqui no CNN 360. Os senhores anunciaram a criação do que chamaram de Consórcio da Paz, que reúne essencialmente aí, pelo campo político-ideológico governadores que fazem oposição ao governo federal, governadores ligados ao campo da direita. Desde o anúncio desse consórcio, desse grupo de governos na quinta-feira até hoje, o que foi possível avançar em termos práticos? Já há alguma ação concreta da parte desses governos estaduais em apoio às autoridades do Rio de Janeiro no enfrentamento ao crime organizado? Boa tarde, Yuri. Boa tarde, Débora, a todos que estão nos acompanhando. É um prazer estar com vocês. Bom, Yuri, nós do consórcio Sul-Sudeste, o COSUD, desde o início temos um grupo de segurança pública e esse grupo tem feito com que as nossas forças de segurança trabalhem de maneira mais coordenada e integrada. E o consórcio Sul-Sudeste tem uma semelhança muito grande com os estados do Centro-Oeste, que também tem o seu consórcio. E o que nós definimos na nossa reunião no Rio de Janeiro é que nós vamos somar esses esforços, o COSUD, que é o Sul-Sudeste, juntamente com os estados do Centro-Oeste. Mesmo antes de toda essa operação no Rio de Janeiro, já havia muitas operações cooperadas, tipo Minas Gerais com Goiás, tipo Minas Gerais com São Paulo e assim por diante. E esses esforços serão intensificados a partir de agora. E nós deixamos muito claro ao governador Cláudio que, caso ele precise de algum reforço, e tenha mais uma vez o que é provável e, infelizmente, uma negativa do governo federal, nós, estados, estamos disponíveis, dentro do que nos é possível, a mandar algum equipamento de reforço, a mandar um efetivo de reforço para a realização de operações de combate ao crime organizado, que é o maior câncer que o Brasil tem hoje. Governador, boa tarde. Débora falando com o senhor aqui de Brasília. Governador, gostaria que o senhor abordasse conosco essa questão do governo federal ter corrido para integrantes criticarem o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, e a mobilização de vocês, dizendo que, olha, não é assim que enfrenta o crime organizado, matando gente, subindo o morro, e sim com inteligência, operações para sufocar a parte financeira do crime organizado. Na sua avaliação, né, como o senhor vê essa politização dessa mega operação? Bom, Débora, o governo federal está, no mínimo, ingênuo e romantizando o problema. Bandido que tem um arsenal de guerra, você não o combate levando diálogo, levando rosas. A polícia, as forças de segurança do Rio de Janeiro foram recebidas lá com fuzis. Tanto é que tiveram 4 baixas, 4 heróis pereceram na operação do dia 28 de outubro. E ontem, antes de ontem, foi realizada uma pesquisa, a maior aprovação, Débora, por parte de quem acompanhou essa operação é de quem vive lá, no meio desse terror, dessa extorsão. Quem vive ali naquelas comunidades, Débora, hoje pagam mais pela energia elétrica, pela água, pela internet, pelo uso de aplicativo, pelo gelo, vivem sempre sendo ameaçados, expulsos de sua casa,
quem tem qualquer atividade comercial ali produtiva precisa pagar uma mensalidade. Isso é totalmente ocupação de território. E parece que o governo federal está se falando que o Brasil precisa ser soberano. Quer perda maior de soberania do que essa? Barricadas que impedem a entrada das forças de segurança pública. Então, nós temos de combater dessa maneira. Agora, é lógico que a asfixia financeira complementa essas ações, mas o que é preciso ser feito, Débora, e que o governo federal teima em não fazer, e até isso me causa suspeita de ter gente lá envolvida, é declarar essas organizações criminosas equivalentes a organizações terroristas. No dia que isso foi feito, nós vamos ter uma forma muito mais efetiva de combater, porque aí Polícia Federal, Exército terão de dar a sua contribuição. Outros países vão asfixiar financeiramente, porque terrorista não pode movimentar recursos no mercado internacional. Aí sim nós vamos estar agindo com inteligência. Agora, a operação do Rio de Janeiro teve muita inteligência também. Até o que prova isso é que não teve nenhum inocente que perdeu a vida. Só bandido e, infelizmente, 4 militares. E outro ponto importantíssimo é a questão das penas maiores e não haver nenhuma regalia para quem pertence às facções criminosas. Então, é fundamental que esse governo federal, Lula acorde, Lewandowski acorde e declarem essas facções grupos terroristas. Na hora que isso acontecer, nós já vamos ter um avanço muito significativo. Governador, só que eu fiquei na dúvida, o senhor falou assim, sobre a questão de considerar, né, as organizações criminosas como terroristas. O senhor falou assim, pode até ser que tenha algum deles lá. Eu não entendi muito bem o que o senhor quis dizer. O que eu quis dizer é o seguinte, que deve ter gente hoje na estrutura do Estado se beneficiando da atuação desses grupos, dessas facções criminosas, né? Nós temos tantos negócios grandes na área de combustível, contrabando de cigarro, extorsão a milhões de pessoas. Hoje, mais de 30 milhões de brasileiros vivem, né, sobre o domínio do crime organizado. É muita gente ganhando dinheiro sem precisar trabalhar. E sei lá eu quem está dentro do Estado que está lucrando com isso. Governador, deixa eu trazer o Pedro Venceslau para participar também dessa entrevista. Pedro. Governador, o objetivo dessa operação, que foi planejada durante um ano, o principal objetivo era prender os integrantes da cúpula do Comando Vermelho, sobretudo o DOCA. Não aconteceu. Nenhum dos mortos e nenhum dos detidos era da cúpula da facção. Além disso, segundo os especialistas, como não houve a reocupação do território, é provável que agora as milícias ocupem esse espaço vazio, ou seja, os moradores da comunidade seguirão sob o jugo de facções. Dá para chamar ainda assim essa operação de bem-sucedida? É claro que sim. Eu acho que quem está pensando em ocupar esse espaço lá vai pensar 500 vezes antes de ocupá-lo. Porque sabe que a polícia do Rio de Janeiro, as forças de segurança, já sabem qual caminho trilhar. É lamentável que o líder tenha conseguido fugir, mas isso também prova o quanto eles são organizados. Devem ter lá túneis, deve ter alguma forma de fugir, que com certeza o grande líder, o grande chefão aí conseguiu. Mas, mais uma vez, o que nós precisamos para poder lidar com quem tem fuzil, com quem tem armas de grosso calibre, que está lá disposto a matar, inclusive inocentes, como aconteceu com a moça na linha amarela antes de ontem, não é com diálogo, não é com conversa, é sim com força. Nós estamos no meio de uma guerra. Nós temos de lembrar aqui, parece que tem hora, isso me deixa muito indignado, que muita gente esquece que aqui no Brasil 40 mil vidas ou mais são perdidas por ano.
Isso é mais do que qualquer guerra no mundo, ou talvez todas as guerras que estão acontecendo agora. Se nós estamos em guerra, como que nós vamos fazer para ganhá-la? Levando buquê de flores? Chamando para o diálogo quem só usa arma pesada? Não é assim. Temos de parar de romantizar essa situação e agir efetivamente. Eu estive em El Salvador há 5 meses atrás e lá a taxa de homicídios caiu 99%. E foi como prendendo o criminoso 30 anos atrás das grades, sem direito a nenhuma regalia, quem é de facções criminosas. E por que a imprensa não vai lá mostrar esse modelo bem-sucedido? Fica aqui sociólogo, antropólogo discutindo criminalidade, deveriam escutar os policiais. Eles é que estão aí perdendo a vida, eles é que estão aí respondendo processo, muitas vezes indevidamente, e nós estamos aí com intelectuais discutindo crime. Os intelectuais discutem medicina? Não discutem. Medicina é de quem estudou a área de saúde e crime é de quem lida com crime. Governador, o senhor mencionou a questão que tem sido repetida por governadores da direita, por policiais, pelas autoridades do Rio de Janeiro, de que é importante fazer essa equivalência do crime de facção criminosa, do narcotráfico, ao terrorismo, inclusive usando a expressão narcoterroristas, que também tem sido usada até por Donald Trump. Mas existem propostas em discussão no Congresso Nacional com esse objetivo, assim como a PEC da Segurança Pública e o PL Antifacção, recentemente enviado pelo governo federal. Dentro dessa mobilização dos governadores, dentro desse diálogo de pacto federativo, é disso que se trata quando governadores cooperam entre si. Não caberia, neste momento, ter um diálogo com todas as forças envolvidas, incluindo o governo federal, afastando divergências ideológicas e buscando a construção de um texto que tenha respaldo, tanto de quem estuda o enfrentamento às políticas de segurança pública, quanto quem está na linha de frente, quanto os policiais, agentes de segurança e demais envolvidos, para que, de fato, se tenha aquilo que a sociedade brasileira como um todo quer. Tirando os criminosos, toda a sociedade brasileira quer uma solução para a questão da violência. É possível se imaginar isso ou as diferenças político-ideológicas e eleitorais vão se sobrepor à união de esforços contra o crime? Yuri, todo diálogo é sempre bem-vindo por parte do Estado. Aqui em Minas, nós somos um exemplo. Eu, Poder Executivo, estou sempre dialogando aqui com o Ministério Público, com o Tribunal de Justiça, que tem sido grandes aliados aqui no combate à criminalidade. Minas hoje tem uma das menores taxas de criminalidade do Brasil. Era um estado que sempre tinha emigrantes, pessoas indo para fora, e na minha gestão nós revertemos. Minas Gerais passou a ser um estado que recebe pessoas, muito em virtude da questão da segurança. Eu e os 6 outros governadores do Sul e do Sudeste, no dia 25 de março do ano passado, levamos para o ministro da Segurança Pública, o ministro Lewandowski, ministro da Justiça, as nossas propostas para a PEC da Segurança. Coisas básicas e simples, como qualquer criminoso que romper a tornozeleira eletrônica está com seu mandado de prisão automaticamente feito. Isso não foi colocado na PEC. Que coisa mais básica do que essa? Se alguém rompeu, tirou a tornozeleira eletrônica, eu interpreto isso como se ele tivesse pulado o muro da penitenciária. Outro ponto que nós levamos, queremos que os policiais tenham liberdade de abordar quem quer que seja. Hoje, os policiais têm medo de fazer abordagem. Se eles abordam alguém que tem a característica X, amanhã eles vão sofrer um processo por serem X-fóbico. Que coisa mais absurda do que essa? Então, são coisas básicas que a PEC não inclui.
A PEC não resolve o problema da segurança. A PEC precisa colocar bandido atrás das grades, que o Brasil não faz. Eu tenho aqui caso que o comandante da Polícia Militar me mostrou, uma pessoa com 88 ocorrências de furto, de roubos, principalmente de celulares, que hoje deve estar roubando mais uma vez, vai ter uma audiência de custódia e vai ser solto. Então, nós estamos enxugando gelo e, infelizmente, o governo federal não abriu os olhos. Nós temos de lembrar, um governo pró-criminosos, que enaltece quem comete crimes, como o próprio presidente deixou muito claro num discurso. Quando inocentes morrem, esse governo faz vista grossa. Quando bandidos morrem, vão lá pedir esclarecimento. É muito difícil dialogar quando você tem uma visão assim. Nós conversamos com Romeu Zema, governador de Minas Gerais, um dos gestores estaduais que tomou a frente deste consórcio envolvendo estados aqui da região sul, sudeste e centro-oeste. Governador, muito obrigado mais uma vez, uma boa semana ao senhor. Um prazer estar com vocês. Boa tarde.